Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Bom dia, pessoal que tem nos assistido, a vocês que têm visto o canal 10, nosso muito obrigado. Desejamos as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, e é uma alegria estar aqui, podendo compartilhar com vocês alguns minutos, um pouco tempo, mas algo que vai te ajudar, algo que no dia a dia nós temos que enfrentar. Então eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos para que eu orasse por você. Senhor, muito obrigado por esta vida, Deus, pedimos a Tua bênção sobre ela, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, tudo que for dito aqui nesta manhã, que o Espírito Santo possa fazer uma obra nesse coração, em nome de Jesus, amém. Eu escolhi um assunto para falar nesta manhã, neste dia, um assunto bastante polêmico, vamos dizer assim, para algumas pessoas, sobre o perdão. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, quem tiver a sua Bíblia aí, nós vamos ler em 1 João, primeira carta de João, do capítulo 1, apenas o versículo 9, que eu quero ler para você, tá bom? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E voltando lá para Mateus 6, é muito bom porque todos nós gostamos muito dessa oração. Mateus 6, na oração do Pai Nosso, ela diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Bom, há uns tempos atrás entrou uma mulher que me procurou e ela disse para mim assim: eu estou com um problema muito sério, muito grave, eu estava sofrendo muito, uma pessoa que estava amargurada, e ela disse para mim: eu já tenho alguns anos de casada, já tenho filhos, mas o meu marido conversou comigo esta semana e ele me disse que me traiu a vida toda, sempre me traiu, sempre teve outras e não foi uma só. Para cada lugar que a gente mudava, ele tinha 2, 3. E aquela mulher passou a me relatar tudo que o marido dela havia feito. Eu disse assim: e por que ele te procurou e confessou os pecados? Por que ele contou para você? Ele me disse que ele já não aguentava mais carregar tudo aquilo e que ele tinha que me contar, porque já fazem 6 anos que ele não faz mais nada disso. Porque ele foi a uma igreja e lá ele ouviu a palavra de Deus e daquele dia em diante ele viu que ele estava errado e que agora, apesar de já fazer 6 anos que ele sente que foi perdoado por Deus, ele quer o seu perdão. Vocês imaginam, meus amigos, aquela mulher toda machucada, toda ferida, sempre achou que tinha um marido fiel ao seu lado, que tinha uma pessoa com quem ela podia contar. A vida financeira deles sempre foi muito desorganizada, sempre foi muito bagunçada, o dinheiro nunca dá para nada, nunca dava para nada, e de repente ele sentiu que deveria contar para sua esposa. Primeiro, este homem foi corajoso, vamos admitir, ele foi corajoso, porque há quantas pessoas que nós sabemos que passa a vida inteira ou traiu ou está traindo e nunca procura a esposa ou o esposo para contar a verdade.
Então, nós temos que admitir que ele foi um homem corajoso. E ela me disse o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Eu tenho que aceitá-lo dentro de casa, eu tenho que... O que eu faço? Porque eu nunca na minha vida imaginei que tal coisa teria acontecido durante esses anos todos de casado. Aí eu disse para ela, depende do que você quer fazer. Você quer fazer a sua vontade, você quer fazer o que diz o seu coração, porque a maioria das vezes nós ouvimos as pessoas falar assim, faz o que manda o seu coração, o que o seu coração falar você faz. E é interessante, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o coração do homem é tremendamente enganoso e que ele nos prega peças. Quando você pensa que está fazendo alguém que está certo, porque o seu coração está desejando aquilo, você está fazendo coisa errada. Então eu disse para ela assim, qual dos dois você quer fazer? Qual dos dois você tem desejo de fazer? É fazer o que o seu coração manda ou é fazer o que é a vontade de Deus? Ela disse, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu falei assim, então não há outra opção. Deus não deixou uma segunda escolha, Deus não deixou uma segunda opção para nós, é perdoar. Mas como que eu vou perdoar? Eu todo dia vou ter que viver com isso. Aí passei a explicar para ela que perdoar não significa esquecer. Aqui em João, nós lemos, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Quer dizer, Deus, ele nos purifica e vamos imaginar que se um dia nós comparecermos à presença de Deus e Deus for mostrar toda a nossa vida, Deus coloca você diante de um grande telão e ali ele passa a mostrar a sua vida desde o dia que você nasceu. Aí ele começa a mostrar e vai mostrando tudo que você fez. Mas há uma parte, há uma hora que tudo fica branco. Aí você fala assim, mas nessa fase da minha vida eu aprontei coisas horríveis, eu fiz coisas que eu não deveria. Você sabe o que Deus vai te responder? Ele vai dizer assim, mas você pediu perdão e eu perdoei. Deus tem o poder de apagar, de esquecer, de lançar nas profundezas do mar aquilo que nós confessamos para Ele. Só, queridos, que nós não somos assim. Nós não conseguimos esquecer, nós não conseguimos apagar da nossa mente aquilo que foi feito para nós. Às vezes coisas lá da infância, que você passou por coisas terríveis na sua infância, ou alguém abusou de você, e você quando eu lembro, não é bom lembrar, porque nós não conseguimos esquecer. Para nós esquecermos um fato, para nós esquecermos algo forte assim na nossa vida, nós teríamos que sofrer de amnésia, que é uma doença. Deus não vai permitir que você tenha uma amnésia para poder esquecer. Deus quer que nós perdoemos aqueles pecados, aquelas afrontas, aquele mal que foi feito contra nós, mas Ele quer que nós perdoemos por obediência a Ele. Aí você diz, mas a gente vai conseguir viver com isso todos os dias? Vai, se você entregar isso para Deus e falar, Senhor, eu estou perdoando fulano, fulana, cunhado, seja quem for, aquela pessoa que me fez tanto mal, aquela pessoa que roubou tudo que eu tinha, aquela pessoa que destruiu minha vida, porque a tua palavra manda eu perdoar. Mas às vezes nem meu coração deseja isso, mas eu quero perdoar. Você vai ver do que Deus é capaz de fazer. Deus limpa seu coração. Você vai esquecer? Não. Mas à medida que o tempo for passando, você vai lembrar daquilo com menos dor, com menos aquele mal que estava no seu coração, aquela mágoa, aquela amargura, você vai lembrar, mas ela vai sendo amenizada até o ponto de você praticamente tocar naquele assunto sem que aquele assunto te magoe.
Então eu estou contando para vocês uma história de uma pessoa que me procurou. Mas aí, talvez, desse outro lado, esteja alguém que está precisando de perdoar. Talvez você foi machucado, talvez você foi traída, talvez alguém roubou tudo que você tinha, talvez alguém te enganou, mentiu contra você, levantou calúnias contra você, levantou falso testemunho contra você e por isso você paga por algo que você não cometeu. Você fala, e eu vou perdoar? Olha, querido, se você quiser fazer a vontade de Deus e não a sua, perdoe. E lá em Mateus ainda fala, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, para Deus você está falando isso. Assim como nós temos perdoados aqueles que nos ofendem. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Deus não vai te perdoar. E você vai viver uma pessoa se martirizando, se agonizando, porque cada dia aquele mal vai crescer diante de você. Então, quando nós perdoamos, aí você fala assim para mim, você já teve que perdoar? Já, eu já tive que perdoar. E não foi nem uma vez, nem duas. Eu me lembro de Pedro, quando Jesus falou assim para Pedro, Pedro perguntou, Senhor, mas até quantas vezes nós vamos ter que perdoar? Jesus falou assim, nós vamos ter que perdoar até 70 vezes 7. Né? Isso foi um número simbólico que Jesus quis dizer, mas vamos colocar aí, que dá aí 149. Você já imaginou uma pessoa vir à sua casa 149 vezes por dia te pedindo perdão? E de uma em uma hora, em menos de uma hora, ela vai estar ali te pedindo perdão. Você lembra o que Pedro respondeu para Jesus? Ele falou assim, então, Senhor, o Senhor aumenta a nossa fé. Porque não é fácil perdoar. Mas nós temos que perdoar. Eu prefiro, e creio e desejo que você faça o mesmo, tomar uma decisão, uma atitude na sua vida de perdoar, de não ficar guardando mágoas, de não ficar guardando amargura, mesmo porque a palavra do Senhor nos diz, quero trazer à memória somente aquilo que me pode dar esperança. Está lá em Lamentações 3:23. Se você continuar com essa amargura no seu coração, você vai ter depressão, você vai viver de cara feia, você vai viver de mal com a vida, você vai viver magoado com Deus, magoado com as pessoas. Então libera esse perdão. Vai todos os dias falando, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Esses pecados, essas coisas ruins que fizeram contra mim, está perdoado. E você vai ver que Deus vai agir na sua vida. Do tempo isso vai melhorando. E o Espírito Santo vai te enchendo de uma alegria nova, de algo novo, renovar para te fortalecer. Você é totalmente renovado. E que o Espírito Santo faça uma obra muito grande na sua vida. Perdoar não é fácil, mas não é impossível. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, abençoe a pessoa que às vezes está da cura. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, faça uma limpeza nesse coração. Traga ao Pai coisas novas, palavras de as suas forças, ó Deus, e traga júbilo à sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.